Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação da semana, fazendo aqui, né, conversas, né, debatendo e falando aí, né, sobre a situação da classe trabalhadora e temas de extrema relevância como por exemplo a questão da educação e a questão a situação dos trabalhadores da educação, né? Então vamos falar da situação dos trabalhadores da educação, dos professores e trabalhadores da educação em geral, na situação do estado do Paraná. E para falar sobre esse tema, convido aqui a Vani, ela que faz parte aí do sindicato, tá aí sempre na luta e topou a gente conversar aqui sobre esse tema. Então, Vani, né, eu peço para que, por favor, né, que você fale um pouquinho aí de você. Meu nome é Vani, sou aqui do norte do Paraná, estou há 30 anos na educação pública, sou professora de sociologia, eu tenho um padrão de 40 horas, sou de um CEP, Centro de Educação Profissionalizante, ah, né, meu concurso é de 2005, e o povo de São Paulo aí se prepare, né, esses 5 meses já deve ter sido delicado, mais delicado ainda, porque aqui no Paraná nós tínhamos o secretário de Educação que foi aí que foi para o estado de São Paulo. Eu sou do norte do Paraná, né, uma cidade de 500 mil e pouquinho habitantes, Londrina, na verdade eu sou de Cambé, cidade paralela a Londrina. Eu durmo em Cambé e vivo em Londrina. É, hoje os servidores públicos do estado do Paraná estão com 42% de defasagem salarial, de simplesmente nós não tivemos nenhum tipo de reposição salarial nos últimos anos. E em termos de docência, o Paraná viveu nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, desse secretário que foi para o estado de São Paulo, né, a plataformização. Então, são várias plataformas que estão aí nas nossas vidas, né, atrapalhando mesmo o processo de ensino-aprendizado. São obrigatórias essas plataformas, no caso da sociologia e da filosofia, por exemplo, nos cursos profissionalizante, integrado, eram 2 aulas anuais, eram 4 anos, 2 aulas por ano, agora são 3 anos, a sociologia só entra no segundo ano, tanto sociologia quanto filosofia. Filosofia entra no primeiro ano, sociologia entra no segundo ano, mas ainda então são 2 aulas semanais, e no caso, e o mais grave ainda, né, é que tem o Quizzes. O Quizzes é uma plataforma onde o professor também tem que colocar atividade ali, e o aluno, né, tem que fazer, o estudante tem que fazer, e isso vem a nota direto para o informativo, né, ou seja, né, o próprio sistema ali corrige e já lança a nota. Então, é uma situação de precarização mesmo, né, em termos e aí tem disciplinas, assim, né, tem disciplina, projeto de vida, por exemplo, que é nos 3 anos do ensino integrado, profissionalizante. Eu dou aula para cursos de eletromecânica, eu trabalho com cursos de administração, eu trabalho com curso de mecatrônica, é, e aí a precarização é muito grande, porque, né, primeiro, você é obrigada a trabalhar você é obrigada a fazer chamada pelo sistema online, por exemplo, né, você precisa se preocupar mais em fazer a chamada do que propriamente em estar trabalhando os conteúdos, isso porque reduziram, né, demais as aulas de sociologia e filosofia, é, e aí você tem que usar né, esse secretário que está no estado de São Paulo implementou aqui o Educatron, né, que é uma TV que tem um computador embutido,
e aí você precisa usar o Educatron, se não tiver internet não funciona e cai, e não tem acesso ao Wi-Fi. Então, é uma precarização muito grande nessas relações de trabalho. O professor fica preso à questão da plataforma. Agora que vai ter um concurso no estado do Paraná, né, esse concurso para acho que 1.200 e pouquinhas vagas, mas está precisando muito mais, precisando mais de 20 mil vagas. O último concurso foi 2011, do profissionalizante nem tem, né, nem teve, foi 2007, o último do profissionalizante. Então, ou seja, tá, e, por exemplo, todo começo do ano tem a famosa classificação para você, né, pegar as turmas, e aí nessa classificação, se o professor pegou atestado, é dia menos trabalhado. Então, o atestado, ele não desconta em termos de salário, mas o professor pode perder a escola. Neste ano, por exemplo, aconteceu de professor com 20 anos dentro de uma escola, já com seus mais de 50 anos, ter que ir para uma outra escola, porque não conseguiu pegar aula, né, na própria escola que ele já estava. Então, ou seja, é um sistema um sistema de bem desumano, e está acontecendo aqui. Nós estamos com um governo, né, neoliberal, essa é a segunda gestão do governo que está, o governo que nós temos hoje no Paraná, né, é um que tem, né, filho do dono dos meios de comunicação de massa, é o Ratinho. Então, a propaganda é que nós ganhamos os melhores salários e temos as condições perfeitas para trabalhar. E isso não é real, né? Nossos estudantes não têm acesso também né, eles não têm acesso a equipamentos bons, celulares bons, computadores, então eles também não conseguem acessar, mas eles, né, precisariam acessar, porque a nota vem dessas plataformas também, e aí o professor não consegue entregar dentro dos prazos, as notas, não consegue fechar as médias dentro do prazo, aí as pedagogas cobram também, as pedagogas cobram, as direções, se o professor, né, não registra ali nas plataformas, se o professor não faz a chamada online, existe um controle, que eles falam BI, né, existe um controle que, se você está fazendo chamada na escola, você tem 60% de presença, 70%, 80% de presença, se não tem essa presença, o diretor é cobrado. Alguns diretores do estado do Paraná estão sendo afastados, né, dizendo que é incompetência do diretor, que o estudante, né, não está na escola, e, na verdade, o que existe aí é toda uma situação de evasão escolar, que não é no Paraná, que é no Brasil, mas os diretores estão sendo afastados, né, sim, arbitrariamente das escolas, se não conseguem atingir o número de presença desses estudantes, então é cobrado de todos, e aí nossos docentes estão doentes, simplesmente, né, estão doentes pela precarização que já era grande, que agora piorou, né, nos últimos 4 anos, o ex-secretário da Educação, né, implementou com mais intensidade, aproveitou já a pandemia para soltar as plataformas a um preço caríssimo cada equipamento, né, tanto as TVs quanto, né, os equipamentos que precisam, que não funcionam, na verdade. Então é isso. Entendi, Vani. Vani, você, primeiramente, fazendo esse relato aqui, né? Parece que são quase os mesmos problemas que os professores de São Paulo relatam, né, pelo menos aqui no Mesa de Debates. Eu queria Vai saber se. piorar para São Paulo. Não, vamos entrar. Depois a gente entra mais no Renato Feder. Mas eu queria saber por que parece que são quase os mesmos problemas que acontecem
no Paraná e em São Paulo? O Paraná é o berço de políticas neoliberais. Né? Se a gente lembrar alguns anos atrás, lá do governo Lerner ainda, da época bateu na época também com o governo neoliberal, lá do Collor ainda. Então, assim, o Paraná parece que é o laboratório de políticas neoliberais. Acaba se tornando o laboratório de políticas neoliberais. Né, e nos últimos 4 anos nós tivemos, né, um projeto neoliberal com toda intensidade, que continua ainda, porque a reforma do Enem ela não foi revogada, né, a reforma do Enem. Então, assim, o Paraná, ele já começa né, ele tirou a sociologia há 3 anos atrás, já colocou uma aulinha só em cada série do ensino médio, de sociologia, né? Foi a primeira experiência, né, há 3 anos atrás. Então, assim, o Paraná é o laboratório dessas experiências neoliberais, sim, né? É o que está acontecendo no Brasil. Por isso a necessidade da reforma do ensino médio. As nossas universidades, elas continuam a cobrar o conhecimento científico. Então, precisamos trabalhar deveríamos trabalhar com o conhecimento científico, porque os filhos e filhas da classe trabalhadora, para ter acesso às universidades, no Brasil que existe essa seleção, né, e a exclusão, precisam ter o mínimo do mínimo do conhecimento científico, né, e nós não estamos tendo. Aqui no Paraná né, as aulas vêm prontas. E, por exemplo, em sociologia veio lá regime totalitário, né? O regime totalitário é mais ruim que o regime democrático, é assim que estava escrito, na aula pronta que vem do Estado. Então, assim, e você tem que seguir, porque daí depois cai nas provas, né? Você tem que seguir, complicado isso. E cai nas provas de avaliação, né? Por exemplo, quando vieram me falar que meus alunos não tinham alcançado determinada nota lá na avaliação da prova que eles fazem todo trimestre, a prova Paraná, né? Além né, dessas provas nacionais, ainda tem a prova dentro do próprio estado, né? E é uma repetição dessas provas das competências e habilidades, né, do que vem lá nas lâminas do Estado. Então, assim, não é aprofundamento do conhecimento científico, e é o que está sendo negado aos filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, o que está sendo negado hoje, que esse novo modelo que está aí dentro das escolas públicas, é um modelo que nega o conhecimento sistematizado pela humanidade, que nega o conhecimento científico, o básico para a nossa, né, para nossa juventude. Eu trabalho com ensino médio, no ensino fundamental, pelo que eu converso com meus colegas, também está cheio de plataformas, também está deixando muito a desejar em termos de conteúdo mesmo. Então, ou seja, no Paraná, a experiência é como se não precisasse do professor. Então, vem as lâminas ali, o professor se vira um mero repetidor daquelas lâminas, né? Mas tem que cumprir burocracias. Né? Então, tem que corrigir, por exemplo, professor de língua portuguesa, tem que corrigir não sei quantas mil redações, né? Aí o professor não vai trabalhar concordância verbal, o professor não vai trabalhar a própria produção de um texto, né? Que depois esse estudante, além dele precisar para a vida, para a vida como um todo, em termos de conhecimento, em termos de, né, conhecimento acumulado pela humanidade, ele não vai conseguir fazer uma redação do Enem, ele não vai conseguir fazer uma redação do vestibular. E essa é a forma como, né, como como o governo do Paraná está lidando com a educação e como os governos, né, dos estados brasileiros estão lidando com a educação. Eu não duvido que em vários estados nós temos um coletivo de professores de sociologia e filosofia daqui e estadual,
né, e nós temos conversado com professores dos demais estados brasileiros, e o processo né, de exclusão da classe trabalhadora, do conhecimento sistematizado pela humanidade, está aí, né, está nessa deforma do ensino médio. Então, se antes não estava bom, e todos nós concordamos nisso, agora ficou bem pior, bem mais pior, né? Não sei se eu posso falar bem mais pior, né? Não sei se dá para usar essa forma, mas ficou mais excludente. Então, a nossa juventude, ela não vai conseguir fazer, né, escrever um texto para uma prova de vestibular. E nós precisamos mudar isso. Por isso né, precisa revogar essa reforma do ensino médio, para que a nossa juventude possa ter acesso a esse conhecimento sistematizado pela humanidade. Nós temos projeto de vida, não cai no vestibular projeto de vida. Nós temos empreendedorismo, nós temos educação financeira, né? A educação financeira vai ensinar o filho do trabalhador a economizar no quê? Na alimentação que ele não tem? É isso, né? Na roupa que ele não consegue comprar? Enfim, vai economizar onde, né? Como é que é esse processo aí? Né? E sem falar que é um conteúdo que poderia ser trabalhado perfeitamente em aulas de matemática. Então, né, isso, né, no Paraná, mas assim, a gente tem conversado, por exemplo, disciplinas como existe desse Brasilzão afora, como fazer um brigadeiro, né, Rio de Janeiro, né, então vamos aprender a fazer brigadeiro, né, ou seja, nós temos hoje, né, e o Paraná né, foi o laboratório nesses últimos, né, 6 anos, em termos de destruição mesmo da escola pública, e em termos de precarização das relações de trabalho. Então, né, foi caindo o salário. Né, agora, né, o governo repassaria 5% de reposição salarial, e aí mais 7 e pouquinho do Fundeb, seria 12 para nós, né, docentes, e 5 e pouquinho para todos os servidores públicos. Então, nós devendo 42% para todos os trabalhadores. Ou seja, tá, né, o que eu comprava há 8 anos atrás, eu hoje consigo comprar em termos de 52% só. Então, por aí já se percebe em termos salarial. Mas, tirando a questão salarial, é a própria pressão do dia a dia mesmo da questão das plataformas. Você tem plataforma de inglês, você tem de matemática, você tem de língua portuguesa, você tem de todas as outras, né, fica até difícil falar, inclusive, em disciplinas, tá? Porque, né, hoje se usa componentes curriculares. E por que se fala componente curricular? Né, porque a ciência está passando longe desses conteúdos. E nós precisamos, né, que a humanidade tenha acesso a isso, que nossa juventude tenha acesso a isso, né, mas componentes curriculares, trilhas de aprendizado, né, e aquela dessa história, o aluno vai escolher o que vai fazer. Mentira, só tem uma escola, né, por exemplo, né, em cidades mais pequenas aqui no Paraná, você tem uma, 2 escolas no máximo, é isso, faz o quê? Só tem uma trilha de aprendizado, não vai ter, né, ele vai aprender isso e acabou, e vai aprender o que já vem pronto também, que não contempla os diferentes conteúdos da ciência como um todo, né, não. E a exclusão de disciplinas básicas, né, a exclusão da sociologia, a exclusão da filosofia, o corte das áreas de história, o corte de artes, por exemplo, né, você diminuiu a arte do fundamental, tirou a arte né, você cortou simplesmente o acesso, né, à construção da disciplina de artes do fundamental. Por quê? Né? E aí, Guilherme, eu parto do princípio, né, que é a construção do fascismo. A construção dos fascismos você mexe aonde? Na área de humanas. Né? Mexe aonde? Na artes.
É por isso que revogar a questão do Enem é uma necessidade até para combater, né, a base do fascismo que está esparramado, né, e infelizmente o Paraná, né, ele começa com, né, ele é o laboratório dessas políticas nefastas, e mais uma vez não deixou de ser, né, é, lembrando aí que nós, né, professores e professoras desse Brasilzão aí, foi passado o governo anterior da República, passou uma lei onde tirou mais de 1 ano e 8 meses de nossas vidas, como se nós não tivéssemos trabalhado. Então, não conta para aposentadoria, não conta para progressão, promoção, né, não conta nas nossas carreiras, né, 1 ano e pouco foi lá, 1 ano e 8 meses, se não me engano, né, do ensino, entre aspas, à distância. Né, e aí aproveitou isso para continuar. Aqui no Paraná, até o ano passado, nós tínhamos nos cursos profissionalizantes de marketing, de algumas disciplinas, onde o aluno tinha aula pela TV, né? Era uma universidade que pegava, né, 8 a 10 turmas, e aí um professor dentro de um estúdio acabava dando aula através de uma TV, né? Colocava a TV, essa TV, esse Educatron, na frente dos estudantes, eles tinham aula via TV ali, né? Aí os alunos, estudantes e pais e mães, né, se começaram a protestar em termos estadual, foi para o Ministério Público, e aí eles encerraram o contrato com a Unicesumar, né, uma universidade privada que preparava essas aulas para os nossos estudantes. Então, os alunos que estão de administração, isso com o professor concursado dentro da escola, né? Então, estudantes que estão no segundo ano de ADM, por exemplo, tem alguns conteúdos que eles deixaram de ver total, né? Porque era via TV ali, né? Alguém, uma professora dentro de um estúdio, dando aula para os estudantes ali assistindo via TV. E aí eles, né, contratavam estudante de qualquer graduação, onde o estudante ia para dentro da escola e ficava dentro da sala de aula para acompanhar os estudantes de ensino médio. E esse estudante, muitas vezes, a formação dele não tinha nada a ver, ele nem queria estar ali, né? Muitas vezes estava ali por causa de R$ 600, né? Então, assim, né, economia com professor, com docente, e ao mesmo tempo terceirização, né, total da questão do trabalho. Tá bom, não deu certo, né, a aula pela TV não funcionou, Guilherme. Em compensação, agora, este ano, aí veio mais plataformas, tá? Né? Tipo, o estudante, o professor precisa postar determinadas coisas, o estudante precisa fazer lá, né? E isso vem direto para a nota, para o informativo de nota dele, né? Um determinado valor. E só que o estudante não faz, né? Ele não consegue, por várias situações, né? Inclusive o não acesso. E aí vem a cobrança relacionada ao professor, professora, né? Por que que o docente não cobrou, né? Por que que não levou? Ah, leva para o laboratório. Aí você tem uma turma de 32 com você tem uma turma de 32 estudantes com 14, 12, 13 computadores funcionando. Detalhe, é individual a questão da plataforma. O estudante tem que entrar ali naquele computador com o e-mail dele. Ele tem que entrar, é individual, não dá para dois ficar ali no computador, né? Ou seja, é impossível trabalhar. E isso leva a uma tensão muito grande, isso leva, né, não é à toa que nós docentes estamos, né, com depressão, estamos doentes, né, diante de tanta pressão. Né, não é à toa que os estudos apontam aí que daqui a alguns anos vai faltar professor, vai faltar professora, né, mas vai faltar por quê? Né, o que está acontecendo né, com a nossa carreira do magistério? Além de ser uma das carreiras com curso superior que recebe os menores salários, ainda tem a situação da destruição mesmo, dentro, né, através de
de situações de assédio mesmo, de pressão mesmo. Isso que seria essa precarização. Certo. Você falou aí do Renato Feder, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, do secretário da Educação que era do Paraná, né, e foi para São Paulo, que para mim já é um giro carreirista muito grande, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco, né, né, não vocês, trabalhadores do Paraná, mas parece que, né, a burguesia do Paraná está exportando porcaria aqui para São Paulo também. Bom, lembrando que ele já veio daí também, né? Se fosse do Ah, Paraná, é um, é um, achei que empre, fosse do, é um achei que fosse do empresário Paraná. Não, não, não é do Paraná, não. Ele, não sei de onde é, mas ele veio de São Paulo. Eu tinha passado, se não me engano, por Minas Gerais também. É, isso, por Minas Gerais, né? Então, assim, e a destruição total do porque é um empresário, né? Um empresário visa o quê? Visa o lucro, né? Então, assim, é, visa o lucro. Então, ou seja, né, primeiras parceria com Positivo, né, para poder ter na pandemia foi comprado uns notebooks sem manutenção, inclusive, a grande maioria hoje já, né, falta peças, inclusive, pagou, foi superfaturado, né, assim, então, assim, a primeira coisa, né, bom, o secretário que veio para estabelecer uma política não liberal na educação pública, né, na educação, uma política não liberal. Então, ou seja, quanto menos eu gastar com a educação, melhor é para o Estado mínimo, no caso, Estado mínimo. Posso gastar com o agronegócio, posso gastar com outras coisas, mas com a educação não. Então, o objetivo de colocar um empresário na educação era, é, era exatamente isso, a redução do Estado. Então, quando esse empresário chega aqui no Paraná, a primeira coisa que ele vai fazer, por exemplo, tá, foi retirar a nossa hora atividade. Nós tínhamos 33% de hora atividade, exatamente como diz a lei nacional do piso dos professores. Né? Foi diminuindo e a nossa hora passou a ser contada hora relógio, né, que a aula é 45 minutos, 50 minutos, e passou a ser contado, tipo, não, peraí, eu dou 15 minutos para vocês, eu dou 10 minutinhos para vocês de cada aula. É hora relógio, o que vocês fazem nesses 10 minutinhos? Né? Vocês vão para casa. Então, essa hora também vai ser contada. Começou a ser contado como hora relógio na questão da educação. Né? Então, essa foi uma das questões que já pegou logo no início, né? Diminuiu a nossa hora atividade, de 33% passou a ser 25%, dizendo que ele dava muito mais que 33%, tá? Era assim que ele, quando ia conversar na imprensa, falava que a gente, né, que a nossa carga horária já era dado, já era pago uma quantidade de carga horária, e a partir dessa, os concursos, o último concurso, como eu falei, foi em 2011, então 2011 agora, que está tendo né, que né, não vai atender 5% do que a gente precisa. E com a pandemia se aproveitou para passar as plataformas. Então, a partir de 2020, era plataforma em cima de plataforma, né? Passou, assim como no Brasil passou a reforma, no Paraná também passou, por exemplo, a reforma da Previdência, né, que mexeu diretamente com a nossa né, previdência, né, dos servidores públicos, professores também. Antes, no Paraná, com 25 anos de magistério e 50 anos de idade, você se aposentava. Hoje não, hoje conta-se pontos, né? Tem que dar 82 pontinhos, que dá 56, 55, 56, por aí.
E, então, a questão da aposentadoria, que dificultou, né, a reforma que passou, que mexeu com a gente, e nossa carreira mesmo, né, nossa carreira, por exemplo, tá, na nossa carreira, da carreira dos professores do Estado do Paraná, a cada 5 anos, você tem, a cada 2 anos, você tem progressão e promoção, a cada 5 anos tinha licença de 3 meses, a licença acabou, não existe mais, né, que eles passaram, né, também aproveitou para passar o tratoraço na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto do governo, né, e acabou retirando esse direito à licença a cada 5 anos, licença-prêmio. A progressão e a promoção nossa está atrasada, tá, se que ia pagar esse ano, se vai pagar, vamos ver, né, porque está atrasada também, e aquilo que eu falei, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, nossas vidas foram tiradas, profissional mesmo. Então, assim, é um empresário que ele vem, tá, para terceirizar o serviço da educação, para parceria público-privado, e para deixar o Estado, quanto menor, melhor, né, e ao mesmo tempo parceria com a iniciativa privada, né, por isso que eu estou dizendo, os professores do Estado de São Paulo, né, se organizem, porque nós aqui mesmo organizando, foi muito complicado segurar direitos. Né, a progressão e promoção, ele tentou nós tirar, né, nós fizemos, né, em 2016, nós temos feito várias greves, mas nós tivemos que ocupar a Assembleia Legislativa, e eles foram votar, né, a mudança no nosso plano de carreira e salário, eles foram votar na Ópera de Arame, que é uma construção dentro da área, né, da cultura, ou seja, eles tiraram a votação da Assembleia Legislativa, e levaram para um outro canto, né, onde todas as ruas foram cercadas pela polícia para que nós não chegássemos perto, né, e isso porque a gente já estava lá dentro da Assembleia também cercado pela polícia. Né, que digo 29 de abril, por exemplo, de balas de borracha, né, e gás de pimenta, então, assim, né, esses anos foram os anos muito de chumbo no Estado do Paraná, para a gente conseguir segurar alguns direitos, e alguns passaram, né, e está muito difícil fazer a organização, por quê, tá? Aquilo que eu falei, dia trabalhado, né, dias trabalhado hoje, cada dia que você paralisa é contado, independente de processo, é contado como não dia trabalhado. Então, você pode perder a sua classificação na escola que você está. E isso também com atestado. Então, né, se você vai pôr no médico, ou se você paralisar, você vai ter dia menos trabalhado. E dia menos trabalhado significa você perder a escola que é do lado da sua casa. É extremamente complicado. Então, o professor está com medo, né? Ele está, né? O magistério paranaense, ele está muito acuado, né? Com medo de perder a escola, com medo de perder a escola que está, com medo de processos que venham, né? Foram vários processos, todos esses anos, em cima da nossa categoria, né? Professor, por exemplo, professor de sociologia, foi exonerada, né, porque estava na escola falando conteúdo específico de sociologia, né, falando questão de gênero, etc. Né, então, a professora foi afastada, né, exonerada, na verdade, a gente não conseguiu reverter. Então, você cria todo um clima de medo, né, e você vai criando também, tem mais essa, Guilherme, né, e esse é um secretário, e o povo de São Paulo que fique alerta, porque esse é um secretário que ele faz isso, vai criando os capitães do mato, por exemplo, se criou o regime de tutoria nas escolas. O que seria tutoria? Né, são pessoas, professores e professoras também, convidados pelo núcleo de educação para visitar as escolas, eles são colocados nessa função. Então, o que eles vão fazer na escola? Né, acompanhar as aulas dos professores,
né, criaram um sistema aqui no Paraná, quem criou, né, a equipe do FEDER, né, onde a pedagoga pode entrar dentro da minha sala de aula e assistir a minha aula, né, para ver se eu estou cumprindo aquelas metas estabelecidas pela Secretaria da Educação. A direção pode assistir minha aula, mas além da pedagoga e da direção poder assistir a aula né, de professores e professoras, a gente tem a tutoria, que também pode fazer isso. E aí essa tutoria, né, esse que faz o papel de capitão do mato, ele vem ali para saber, né, o professor está fazendo a chamada certinho, bonitinho, está fazendo conteúdo, está trabalhando os conteúdos que vai cair na prova Paraná, né, tá usando, tá sendo criativo, tá usando as tecnologias sem ter acesso a essas tecnologias, Guilherme, né, tá sendo ali, como é que eles falam? Tipo assim, eu tô usando o Educatron, ou seja, vigilância mesmo, vigilância em cima do que nós estamos fazendo, de como nós estamos fazendo, né, e por que nós estamos fazendo. E aí os docentes, né, vão ficando contra a parede, vão ficando pressionados. E enquanto isso, né, a população paranaense não sabe de fato o que está acontecendo dentro das escolas, porque a propaganda é maravilhosa, né? Por exemplo, tá? Criaram um programa de identificação facial. Então, eu vou lá com o meu celular, né? E o governo paga um GTR, né? Uma gratificação de R$ 800, que seria para o uso de tecnologia. Tá? Que não entra em férias, não entra em 13º, não entra na aposentadoria, enfim, tá? Mas está lá, R$ 800. Aí eles criaram identificação facial. Aí eu faço a chamada pelo celular, né? Eu faço a chamada, eu tiro foto, tem um aplicativo, aí eu tiro foto dos estudantes, o aplicativo, né? Se você tem uma turma de 32, ele lê 12, 13, 14, 15, né, você tem que tirar 4 fotos, teria que tirar 4 fotos, falo teria porque a semana passada aconteceu algo muito esquisito, né? Tem que tirar 4 fotos, e aí na quarta foto que ele vai abrir para o manual, aí eu tenho que fazer tudo manual, aí eu perdo ali no máximo de 10 a 15 minutos só para chamada. Isso com o meu celular, com a minha internet, tá bom. Aí na semana passada, por exemplo, tá, o secretário atual deu uma entrevista, dizendo que a identificação era maravilhosa, identificava todos os estudantes, que eles ali com o professor não perdia mais tempo com chamada, né? E aí abriu o manual de novo para nós, tá, Guilherme? Então, não sei se essa semana, né, continua manual ou vai, né, novamente como que estava na questão facial, mas é uma contradição. E o ex-secretário, que está hoje em São Paulo, fazia muito isso. Toda semana ele ia para os meios de comunicação, falando que todos os estudantes estavam com sinal de internet maravilhoso, que nós, professores, além da gente receber esse GT, né, essa gratificação, nós também tínhamos acesso ali, a nossa internet na escola estava maravilhosa. Eu falava, gente, né, olha, vocês estão com sinal bom aí na internet, tá ótimo o celular de vocês, tá com acesso? Não, professor, eu falei, mas por quê? Né, o celular de vocês, o que está acontecendo? Professora, não tem, né, a internet da escola não funciona. Eu falei, mas como não? O secretário não deu entrevista dizendo que está funcionando, né? Eu falei, falem para os pais de vocês que não está funcionando, né? A questão da merenda, por exemplo. São 3 refeições diárias. Aí o estudante entra, tem uma bolachinha, um chazinho para tomar, uma bolachinha de sal para tomar, depois no intervalo ele tem uma refeição melhorzinha. Saída também, uma bolachinha com chazinho. Falei, gente, mas é 3 suculentas refeições. É isso que o governo fala nos meios de comunicação de massa. Então, eles têm 3 suculentas refeições, né? A bolachinha de sal tá bem suculenta, né? Então, assim, para os meios de comunicação de massa, tá tudo ok. Dentro da escola não tá ok. Mas como ultrapassar os muros da escola com essa informação? Porque a questão não é só nessa escola, né? A questão não é na minha escola, a questão não é na outra escola, a questão é em todo o sistema de ensino.
Ora, se a questão é todo o sistema, então é o sistema que está, não é uma escola individual. É, mas como fazer com que essa comunidade perceba que a questão não é do diretor da escola, não é da professora que está ali dentro da escola, não é da pedagoga, é a estrutura da escola que está dessa forma, né? Se o aluno não consegue usar o laboratório da escola de informática, porque vários computadores não estão funcionando, porque não tem sinal de internet, enfim, tá? A questão é estrutural, não é localizado ali, né, do próprio sistema. É, então, assim, eu acredito que esse secretário que hoje está em São Paulo, ele trabalhou muito com as mídias, demais, 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 meios de comunicação, sempre usamos os meios de comunicação, né, se ele for fazer eu acredito que já deve estar fazendo, a mesma coisa vai passar para a sociedade como se, né, a culpabilidade das coisas não funcionarem dentro da escola é de nós, docentes da escola. Não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade de ter um empresário cuidando da educação pública, de estar reduzindo, né, os investimentos específicos para aquela educação pública. Não, a destruição da educação pública é responsabilidade de, dos próprios professores, das professoras. Então, a responsabilização é nossa, né, do que está acontecendo de ruim. E o que está acontecendo de bom dentro da escola, aí não. Aí já é coisa, né, merecimento do governo, né, que é a famosa meritocracia também, né, começaram a premiar, aqui no estado do Paraná, estão mandando alguns professores, por exemplo, para o Canadá, tá, o professor passa um mês lá no Canadá, né, um a cada 40, 50 mil, mas tudo bem, né, esse que foi, vem contando maravilha e sai no Paraná inteiro, então assim, vai para o Canadá, como é que é o outro país também, que eles eram dois países, e aqui do núcleo de Londrina, né, de mais de 28 municípios, mais de 200, 300 escolas, foram 3 professores, tá? Só que isso é passado como se isso fosse para todos os docentes do Paraná. Então, veja bem, se você trabalhar certinho, bonitinho, etc, 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 você vai ter a oportunidade de testar seu ingresso lá no Canadá. Né? Vejam só, o professor está sendo valorizado no Paraná, né? Ele está sendo promovido com uma bolsa, né, para o exterior, para poder se capacitar mais. Então, assim, né, acontecem algumas exceções que passa, assim como estudantes também, né, você pega determinados estudantes, também tem essa bolsa dos estudantes para fora, né, para alguns estudantes você passa como, né, as exceções é como se fosse regras, e enquanto isso destrói a educação pública. Então, ou seja, né, e convence a população, o problema está naquela escola, não é o sistema. E aí, como a gente fazer diferente? Né, como organizar, né, os trabalhadores da educação para que percebam, né, eles estão sentindo na pele, então, né, cada dia mais doentes, cada dia mais, né, a situação mais precária, cada dia o salário não dá para comprar mais coisa, tá? Mas como convencer ele que se ele não for à luta, ele vai ser mais destruído ainda, e pior, está destruindo o futuro da nossa juventude. É, Consegui responder? conseguiu, eu tô meio abismado com esse negócio de tirar foto da cara do estudante para fazer chamada. Que assim, além de Reconhecimento ser facial. tem um método assim que precariza mais, né, o trabalho do professor, é um método burro. Me desculpa falar, é um método assim idiota, porque porque o tempo porque assim, eu já sou eu fui professor, Vani. Eu fico imaginando o seguinte, eu fazendo isso, e olha que eu sou atrapalhado pra caramba. Eu fazendo isso, eu demoraria uns 25 minutos
todo. Assim, é um tempo que poderia ser utilizado para aprendizagem, né? E não para uma coisa imbecil. Nossa senhora, dá vontade de dar um copinho na orelha no responsável de quem fez isso. Que coisa É gente idiota. que não conhece o cotidiano. Primeiro, na chamada, na chamada, também eu identifico, quando eu chamo lá Paulinho, eu tenho 500 Paulinho, mas o Paulo Sérgio, sei lá, do terceiro de mecatrônica, eu passo a visualizar, então eu vou gravando as carinhas deles também, a própria chamada é o meio de eu conhecer o meu estudante. E isso estão nós tirando também. Então, além de atrapalhar mais o processo, ainda mexe mais um pouquinho ainda é, nessa relação mesmo que existe no processo de ensino-aprendizado. Perfeito. Vamos aí para a última pergunta, né, da nossa entrevista, porque já já vai ter aí um debate dos 10 anos das manifestações de junho de 2013, né, às 8 horas. Então, vamos aí para a última pergunta, né? Falar sobre a APP, né, que é o Sindicato dos Professores aí do Paraná. O que que o sindicato vem fazendo perante aí tanto o absurdo aí que você relatou? Então, nosso sindicato já tem 72 anos, né? É um sindicato já de uma caminhada muito grande, né? Nós temos uma representante, né, que é a Marley, que está na CNTE, né, o sindicato vem fazendo o que é possível fazer. Por exemplo, tá, as universidades estaduais estão em greve, nós não estamos. Aí vem a pergunta, por que que nós, né, o magistério não estamos em greve? Guilherme, para paralisação de um dia está difícil. Até hoje eu fiz todas as greves da educação, eu paralisei todas as paralisações que teve, tá? Era para mim estar exatamente no final da carreira, né? Eu já tenho 30 anos de magistério, 54 anos de idade. E nos últimos 6 anos eu perdi exatamente uma casinha por assiduidade. E essas casinhas são exatamente das paralisações nossas, né? Porque o Judiciário do Paraná, né? Aliás, o Judiciário do Paraná que teve aumento, todos os aumentos possíveis, tá? Então, o Judiciário do Paraná e os funcionários da Assembleia Legislativa, né, os próprios deputados, foram os únicos trabalhadores que tiveram suas reposições salariais estão em dia. Né, e com isso, nossos processos vão sendo jogados. Da nossa hora atividade, foi parar lá em Brasília. Né? Então, nós estamos com nossos processos, por exemplo, de hora atividade, né, o 3% que nós ganhamos na justiça no ano passado, o governo recorreu e nós ganhamos em termos federal, tá? Então, assim, o que significa? Tá? Que nós estamos fazendo o possível e o impossível, mas está muito complicado a mobilização. Nós não sei para onde nós vamos caminhar, Guilherme, não sei mesmo, tá? Mas em termos de sindicato, né, os trabalhadores, a direção do sindicato está na luta, tá no dia a dia, está visitando escola, sabe? Mas está muito difícil porque é aquilo que eu falei, tem os capitães do mato, tem a ideologia, tem a alienação, né? Então, assim, tem vários elementos que acabam atrapalhando a luta. Nós temos que encontrar uma forma de mobilizar esses e essas trabalhadores. Se a gente não encontrar, nós só não perdemos até agora o nosso plano de carreira e salário do jeito que ele tá? Porque nós, né, fizemos várias greves todos esses anos aí, mesmo com o processo neoliberal, mesmo com pressão, mesmo com exoneração, nós tivemos várias greves, né, nós, né, sofremos, mesmo com repressão, nós estamos aí, mas a gente tem que achar um jeito de,
mobilizar o magistério, senão nós vamos, se a gente não achar um jeito, né, isso é desafio para a direção do sindicato, é desafio para nós como um todo, tá, para aqueles que têm a consciência da luta, que só na luta a vida muda, achar um jeito de mobilização. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos achar uma forma de trazer, tá, pai, mãe, o próprio movimento, né, porque o movimento estudantil também está desarticulado, Guilherme. Então, a gente precisa que esses movimentos, sabe, se articulem, né, para vencer o neoliberalismo dentro da educação pública. E, de novo, a reforma do Enem é necessária. Revogar a reforma do Enem é necessário também para isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Vani. Na verdade, o Vani peço para desligar o microfone. Isso. Na verdade, essa entrevista era para ter acontecido ontem e, na verdade, nem ontem, era ter acontecido na semana passada. Fui adiando, mas o importante é que a entrevista aconteceu, né? Então, quero agradecer aí pelo ótimo papo, né? Pelo relato também, né? E passo a bola para você, Valim, fazer suas considerações finais. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Não sei se ajudei aí de alguma forma. E é isso, gente, né? Obrigada a cada uma que está ouvindo. E a gente precisa ir para a luta, precisamos encontrar formas de luta para contrapor o que nós está destruindo enquanto humanidade. Inclusive a própria, né, a educação precisa ser humanizadora. Nós estamos com uma educação aí que não é humanizadora. E está nas nossas mãos, está na mão de cada um aí que tem consciência, que para construir uma sociedade mais humana, a educação é a palavra-chave. Tá o recado da Vani. Então, mais uma vez aqui agradecendo a ela, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comente, compartilhe esta e outras entrevistas. Também matérias, programas. Tem a matéria aí do 1º de maio que a Vani participou, né? A gente entrevistou, foi quando a gente se conheceu, né, Vani? Sim. E também, né, segue a gente no Instagram, Facebook, TikTok e puder, né, contribua aí com um Pix 385 007 02800 CPF e também aí, né, fazer parte do Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Daqui uns 10 minutos eu volto, né, para poder, né, fazer o primeiro debate dos 10 anos das manifestações de junho. Então, um forte abraço e fui.